Fala moçada, já começo pedindo para se inscrever, curtir, compartilhar, dá um likezinho aí no vídeo para ajudar e deixa um comentário, fala o que você está achando da aula aí para poder a gente entender um pouquinho como funcionam os processos, tá legal? A gente vai agora fazer alguns exercícios de aprofundamento de leis de Ohm, tá legal? A gente vai começar com esse exercício que está aí na tela. Vamos lá então. Então olha só, um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica do fio B. Para tudo, vamos começar a fazer umas anotações disso? Então vamos lá, olha. Fazendo as anotações, ele falou, vou colocar assim as características de A, acho que vai ficar melhor, e as características de B, ok? Então vamos lá, olha. Ele falou que a resistência de A é igual a 2 vezes a resistência de B. Vamos chamar a resistência de X, para a gente poder escrever. Então, RA vai valer o quê? 2x, ok? Vai valer 2x por quê? A gente chamou x do valor daquela resistência que a gente não conhece, ok? E aí, RB vai ter x. Olha, RA é 2 vezes o valor da resistência de RB. Legal? Sabe-se que o fio tem o dobro do comprimento do fio B. Então vamos lá, comprimento de A e agora o comprimento de B. Ele falou o quê? Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B. A gente vai chamar o comprimento de Y, ok? Então, A tem o dobro do comprimento de B. A gente vai falar então que aqui vale 2Y e aqui vale Y. Professor, por que você está escolhendo XY? Porque é letra qualquer, entendeu? Pode ser J de Jander, tá legal? Só que eu estou colocando letras diferentes para poder dar uma noção melhor para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Estou colocando nome aos bois. A resistência a gente chamou de X, o valor que fosse. O comprimento a gente chamou de Y, tá legal? E aí a gente colocou as proporções que está dizendo o texto, ok? Então vamos seguir aí, olha. Então sabe-se então que esse comprimento é o dobro do de B e tal. E sua secção transversal tem raio. Opa, olha. Ele não falou área, ele falou raio, tá? Muita atenção. Então a gente vai comparar o raio de A com o raio de B, ok? Ops, sem querer que eu escrevi errado. Pronto, o raio de B. Então vamos lá, ó. Então ele falou o seguinte, que a sua secção transversal tem raio, a metade do raio da secção transversal de B. Então olha, agora a coisa mudou. Eu vou chamar de Z o que seria esse raio, tá? Então esse raio aqui, ó, vale Z e aqui vale metade de Z, não é isso? Então metade de Z seria Z sobre 2. Professor, nossa, vai dar fração, né? Não é mesmo, né, querido? Vai dar fração. Tem um jeito de fazer melhor? Tem. O que seria? Um tem que ser metade do outro, né? Quer dizer, o A tem que ser metade do B. Então eu vou colocar da seguinte forma, ó, observe bem. Eu vou colocar aqui, ó, que o B, desculpa, que o B vai valer 2Z. E aí a gente sabe que o A tem que ser metade de 2Z. Qual é a metade de 2Z? A metade de 2Z é Z. Então pronto. Ok? Professor, que bizarro que o senhor fez. Chama-se safadeza matemática. Ok? Tem que ter essa perspicácia. Show? Legal. Aí ele fala assim, a relação entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B é... Opa! Então é a relação entre as resistividades. Repare, resistividade a gente aprendeu na aula passada, ó. Então a resistividade de A é uma espécie de um pezinho, né? Ele quer a relação entre os dois, de A e de B. Como assim a relação? Eu vou para a próxima tela para a gente entender essas relações. Ele está querendo dizer o seguinte, que a resistividade de A, vou colocar na tela mais à frente, né? Resistividade de A e a resistividade de B. Ele quer essa relação. Então a gente vai ter que trabalhar a fórmula a partir dessas relações. Ok? Então vamos dar uma olhada. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Ele deu raio, mas a gente não precisa do raio, a gente precisa da área, né? Porque a fórmula é R igual resistividade, quer dizer, a resistência é igual a resistividade, o comprimento dividido pela área. E qual que é a ideia? A área, vou rapidamente parar aqui, ó, a área de um determinado corte de secção transversal, você tem o fio aqui, ó, a área é o que? É uma circunferência, né? Quando é o fio, né? Se é uma circunferência, a área vai ser πr². Só que esse R é o raio de A, ok? Assim como a área para B vai ser πr²
RB ao quadrado. Ok? Então essa área, ó, raio é o que? É a distância do centro até a borda, não é isso? Eu quero saber a área todinha desse cara, quer dizer, eu quero saber a área disso aqui tudo, ó, desse corte todinho aqui, ó, da secção, beleza? Então a gente está calculando a área de uma circunferência. Show? Beleza. Então olha, a gente vai pegar e vai construir essa relação isolando o pezinho ali, tá? Isolando a resistividade. Então vamos começar essa relação. Vamos montar para RA, olha. RA vai ser igual a resistividade de A vezes LA sobre a área de A. Ok. Então vamos lá, a gente vai montar baseado nos dados. Vamos ver os dados, ó. A tem 2x, 2y para comprimento, 2x para resistência, e para o raio eu usei R maiúsculo, né? Eu vou mudar aqui esse R, gente, só para não confundir vocês, vou colocar um R minúsculo que é do raio, tá legal? Aqui, ó, pronto. Nossa, esse R ficou feio, mas vai do jeito que tá. Dando para entender, é o que tá valendo por enquanto, que aqui a gente não tem muito recurso, a gente faz improvisando, né? Então vamos lá então. Então olha só, a gente vai aqui, ó, preencher. Quanto que vale RA mesmo? 2x. Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu começar a preencher aqui. 2x. Aí a resistividade aqui a gente vai ter que isolar. Ups, sem querer eu coloquei igual aqui. Pronto, vamos lá. E aí, vamos ver o comprimento? O comprimento vale 2y. Então vamos lá. 2y sobre agora a área que a gente calcular aqui, ó. Calcular a área. Essa área de A vai ser quem? Π. Quanto que vale R de A? R de A vale Z, né? Então Z elevado ao quadrado. Então é Z ao quadrado. Ok? Pronto. A gente vai colocar isso aqui, ó. Π vezes Z ao quadrado. Show? Beleza. Então ficou sendo essa expressão aqui. Ficou meio feio, mas dá para ver direitinho. Vou apagar aqui de ladinho aqui o nosso fio, só para ficar melhor para eu poder fazer o espaço aqui. Já vamos calcular a área de B. Ó, a área de B vai ser π, o raio de B. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o raio de B é 2z, né? Então, 2z elevado ao quadrado. Esse cara aqui vai ser a área de B igual a π. Aí 2 ao quadrado, 4, z ao quadrado, z ao quadrado. Aqui, pronto. Então ficou assim, ó. Vamos escrever também a expressão então para B. Mas vamos terminar essa expressão, porque a gente tem que isolar. Vamos terminar essa expressão de A, porque a gente vai ter que isolar aqui, né? Então, ó, vai multiplicar cruzado, né? Ok? A gente vai fazer assim, então, ó. Vai ficar... Nossa, deixa eu só apagar aqui, eu fiz um risco errado. Pronto. Vai ficar 2y PA igual a 2x vezes π vezes z quadrado. Aqui eu vou isolar o PA, então quem está multiplicando passa dividindo. PA fica sendo 2x π z quadrado sobre, aí nós temos 2y embaixo. Aqui a gente pode simplificar o 2 e o 2, né? 2 e 2 aqui, ó, cortou. A gente vai ter então, deixa eu escrever aqui, vou até escrever de outra cor, vai ser PA igual a x π z quadrado sobre y. Então essa é a expressão que a gente vai usar, ok? Agora vamos para o B para a gente dar uma olhadinha. Para o B a gente vai montar do mesmo jeito, ó, vai ser RB, aí resistividade de B vezes comprimento do fio de B sobre a área de secção transversal de B, ok? E aí, olha, agora a gente vai substituindo com as informações de B. Vamos dar uma olhadinha na informação de B. Ó, a gente tem a resistência X, o comprimento é Y e o raio a gente já jogou para lá e calculou a área, então a gente não vai precisar. Então vamos lá, vamos começar substituindo a resistência e o comprimento. Então vamos lá, resistência vale X, aí PB
vezes o comprimento vale Y. Cruz do céu, escrevi Y feio demais. Vamos lá. Vale Y dividido agora a área de B. Quanto vale a área de B? Está aqui, né? A gente calculou agora há pouco. Vai ficar π vezes 4z quadrado, né? Agora a gente vai tentar isolar aí. Nossa, esse quadrado ficou muito ruim. Deixa eu tentar melhorar o quadrado aqui. Pronto. Ok. Vou trazer aqui para baixo aqui o resto da resolução, mas lembrando que a gente vai fazer o que? Multiplicar cruzado, né? A gente vai multiplicar o de baixo com o de cima com o de baixo. Então vamos lá, olha. A gente vai vir aqui e vai fazer assim, olha. Vai ficar y P3, PB, né? Desculpa, P3 não, PB. Igual. Agora, olha, vai ficar assim. 4 π z quadrado vezes x, ok? Beleza, quem está multiplicando o PB aqui, ó, passa dividindo. Então, PB igual 4 π z quadrado vezes x sobre y. Legal. Então, essa é a segunda expressão que a gente vai utilizar. Tá legal? A gente já está pegando a expressão que a gente vai utilizar aqui. Então, uma é aquela, a outra é essa aqui, ó. Ok? Beleza. Essas duas expressões vão ser utilizadas, então, para essa relação. Vamos pegar, então, PA. Vai ficar sendo quem? PA. Eu vou anotar cada um com uma cor. Um de azul, outro de vermelho, para ficar bem identificável lá. Então, ó, PA vai ficar, vamos dar uma olhadinha, x π vezes z quadrado sobre y. Então, x... Ops, peguei com a vermelha sem querer. Foi azul, né? Então, x π z quadrado sobre quem? Sobre y. Ok. E aí, dividido, agora a gente vai colocar a de B, né? A gente está fazendo a relação de equivalência aqui, uma com a outra aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar esse igual direito. Aqui. Pronto. Então beleza. Agora vamos lá, ó. Agora vamos dar uma olhadinha no PB. O PB está aqui, ó. E eu vou pegar com a caneta vermelha, ok? Vamos lá então. Deixa eu colocar a caneta vermelha. 4 π z quadrado vezes x. Então 4 π z quadrado sobre, vezes x, né? Sobre, vamos dar uma olhadinha, y, né? Então, y, ok. Agora a gente tem fração sobre fração, então a gente vai repetir a primeira e multiplicar o inverso da segunda. Vamos seguir então aqui, ó. PA sobre PB vai ser igual a primeira, a gente vai repetir. Então a gente pegou a primeira parte da fração, que é essa aqui, e vai multiplicar invertendo a segunda. Então, vezes o inverso da segunda, vai ficar y sobre, aí vai ficar 4 π z quadrado x. Agora vamos observar um detalhezinho, olha só. Aqui, ó, y com y pode cortar, x com x pode cortar, z quadrado com z quadrado pode cortar e π pode cortar. Então, em cima, olha, cortou tudo, sobrou 1, né? Então, se cortou tudo, quer dizer, dividiu... Vou escrever aqui, ó. Vou puxar para cá. Então, ficou PA sobre PB. Em cima sobrou 1, né? Porque é como se eu tivesse dividido tudo pelo mesmo cara e deu o valor 1. Aqui embaixo ficou quase tudo dividido, mas ó, sobrou um 4 aqui. Então, dividido por 4. 1 dividido por 4... é 0,25, né? Então, PA sobre PB vai ser a proporção de 0,25, ok? Vamos dar uma olhada nas opções, então. Vamos dar uma olhada. Ali, então, ele fala que a resistividade entre os materiais seria 0,25. Resposta, letra A, ok? 0,25. Vamos para a próxima. Então, olha, no trecho de circuito da figura, R1 é igual a 2 ohm, R2 a 3 ohm
e R3 a 3 ohms. Então ele está falando desse cara aqui, ó, beleza? Legal. Então olha, ele fala assim, sendo que a DDP de A até B, quer dizer, de A que está aqui, até D que está aqui, vale 30 volts. E aí ele pede para calcular a resistência do resistor equivalente. Pô, a resistência do resistor equivalente é tranquilo. Num circuito em série, a resistência equivalente se dá pela soma dos resistores. Então eu vou somar quem? R1 mais R2 mais R3, não é isso? Então basta que eu some os três valores das resistências que se encontram aqui. Nesse caso vai ficar 2 mais 3 mais 10. Essa resistência equivalente vai ser igual a quanto? 15 ohms. Tá? Em série, como é que eu identifico em série? Repare que só existe um fio que conecta todos eles aqui, ó, tá vendo? Então só existe um fio que conecta todos eles. Isso significa que a corrente só toma um caminho, então acaba colocando eles em série, tá? Depois ele pede a corrente que percorre o trecho. Vamos calcular então a B aqui, ó. Corrente que percorre o trecho é uma corrente só que entra por aqui e sai por aqui, não é isso? Porque só tem um caminho para ela tomar. Então a gente vai usar a resistência equivalente, que a gente acabou de calcular, que é 15. A gente vai usar a DDP de A até D, que é 30, e vai calcular a corrente, né? Corrente é o que? Vou colocar na forma que eu mostrei, mas depois vocês acabam acostumando, tá? U igual a R vezes I que a gente mostrou na aula passada. Então, U igual a R vezes I, onde o U é de A até D, a resistência é equivalente entre A até D, e o I é o I total, porque é um I constante, é um I que é igual a todo que passa no circuito. Então, o IT. Tá legal? Ficou meio feio aí, né? Mas é o IT, ok? Então, IT. Então, vamos lá, olha. Calculando aqui, a gente vai fazer 30 igual a 15 vezes I. Ok? IT. Vamos lá. Então, quem está multiplicando passa dividindo. Então, o IT... Nossa, o IT ficou feio esse bicho. Eu preciso de uma mesinha para escrever mesmo. Vamos lá. Igual a quem? A 30 dividido por 15. O I total é igual a 2 amperes. O que eu acabei de descobrir? Eu estou descobrindo, além da pergunta da letra B, né? Eu estou descobrindo a corrente que está passando aqui. Então, olha só, por ser o mesmo fio o tempo todo, é aquela ideia da vazão da água, né? Passa pelo mesmo caminho a água, então toda a água que passa no R1, passa no R2, passa no R3. Logo, corrente, né, que passa na R1 tem que ser igual a do R2 e do R3. Aquela analogia que a gente fez na aula passada. E aí o seguinte, então eu estou dizendo que aqui, ó, a corrente vale 2 amperes. Aí quando ela passa aqui no R2, ela continua a mesma e vale 2 amperes. Quando ela passa no R3, continua a mesma e vale 2 amperes. Nossa, tá difícil. Deixa eu escrever aqui direitinho. Vamos lá. 2 amperes. Ok? Então é isso que ele disse. Beleza, depois a DDP entre os terminais de cada resistor. Olha, de A até B é um terminal. De B até C é outro terminal. E de C até D, outro terminal. Então a gente vai ter que calcular pensando em quê? Na resistência que eu tenho entre os terminais e na corrente que está passando ali em determinada DDP. Então, o que eu quero dizer? Vamos entender o seguinte, ó, na letra C, se eu quero a DDP de A até B, eu vou ter que pensar na resistência que existe de A a B, entre A e B, quer dizer, nos pontos A e B, vezes a corrente que passa entre A e B. E aí, fica simples agora de entender. Qual é a corrente que está passando aqui? Aquela constante, 2 amperes. Qual é a resistência que eu tenho aqui? R1. Por quê? Porque é o ponto A e o ponto B aqui, ó. Eu tenho o ponto A, ponto B. Entre eles tem essa resistência e a gente sabe que essa corrente está passando ali. Qual é o valor dessa resistência? 2. Então agora a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, ó. UAB igual
RAB era 2, a corrente também é 2, logo o AB igual 4 ampere. Ok? Vamos calcular agora a diferença de potencial de B até C. Vai ser R de B até C vezes a corrente que passa, né, de B até C. Como é a mesma, a gente sabe que é constante, esse valor que a gente descobriu agora é constante para ela, a gente não precisa quebrar muito cabeça. Vamos só ver quanto que vale a resistência. Olha, de B até C a gente tem a resistência 2. Ela vale quanto? 3 ohm. Então vamos lá. Vai ser então UBC vai ser igual a 3 vezes a corrente, que é 2. 3 vezes 2, 6. Então UBC 6 volts, né? Olha, eu escrevi ampere, rapaz, agora que eu vi. Deixa eu tirar aqui, olha. Volts, né? Desculpa aí. Deixa eu colocar aqui. Volts, ok. Então achamos mais uma. E agora fica faltando entre C e D, né? Entre C e D, eu vou precisar de outra tela aqui. U de C a D vai ser igual a R de C a D vezes a corrente de C a D. Ok? Então essa corrente aí, né, e o U a gente vai utilizar, vamos dar uma olhada lá. O R vale 10, a corrente já sabe que vale 2, então o CD igual a 10 vezes 2. Então esse cara vai valer 20 volts, ok? Eu quero observar uma coisa com vocês. Olha, aqui a gente já respondeu a pergunta, eu só vou fechar a ideia. Olha, o A até D, quer dizer, a DDP total, aquela que lá no início ele já tinha dado pra gente, tem que ser a soma dos DDPs de A até B, mais a DDP de B até C, mais a DDP de C até D. Por quê? Porque é isso que diz lá na explicação da resistência em série, né? E aí observe que se eu pegar e utilizar AB, vamos ver, olha, quanto que a gente descobriu? 4, não é isso? Depois BC, 6, então ó, 4 mais 6, mais, agora o CD, a gente acabou de descobrir aqui, ó, 20. Quanto que vai dar isso? Vai dar um AD de 30, né? 30 volts. O que a gente está descobrindo? Que a soma das DDPs numa associação em série, ela é o que? Ela é exatamente a total, ó. Tá legal? Que a gente já tinha lá no exercício. Tá legal? Então tem vários jeitos de você chegar a essas respostas desses caras. Se a gente soubesse uma DDP no meio do caminho de um desses aí, a gente poderia subtrair ou somar, enfim, tá bom? É um dos jeitos da gente observar isso aí, tá legal? É isso aí. A gente vai ver agora a da associação em paralelo, beleza? Da associação em paralelo, a gente vai ver o seguinte, olha, aqui fala assim, ó, dado o circuito, determine a corrente elétrica do circuito e a corrente elétrica I1, I2 e 3. Por quê? Porque vamos dar uma olhada de novo, olha, corrente elétrica que vem por aqui, uma parte sobe por aqui, a outra passa na metade e outra vai por aqui, já que nenhuma delas, tá? Nenhuma delas é de resistência nula, né? Porque senão a gente tinha um curto-circuito, a gente também explicou na aula passada. Então, a gente vai ter que descobrir como é que fica picado essa ideia aí, porque a gente sabe o seguinte, que a corrente que entra aqui, né, nesse iniciozão aqui, ó, é a mesma que sai aqui em B, tá legal? A diferença é que parte vai por cima, outra no meio, outra aqui por baixo, tá legal? Beleza. Então vamos primeiro calcular a corrente elétrica de todo o circuito. Quando a gente tem uma associação em paralelo, como é que eu sei que paralelo? Porque dividiu em fios diferentes cada resistor. Então olha, a gente vai olhar aqui, a gente vai ver que tem 3 fios, um divide para 3 novos fios, um em cima, um no meio, um embaixo. E depois eles se unem aqui no final de novo, beleza? Então essas 3 resistências que estão entre esses 2 pontos que eu coloquei, elas estão em paralelo um com o outro. E aí, como não existe resistência nem aqui, eu posso dizer que a DDP que existe em A
é a mesma que existe aqui. A DDP que existe em B, a DP não, a potencial que existe em B é o mesmo que existe aqui. Legal? Então, A e B é como se já tivessem exatamente nesses pontos. Então, estou dizendo que aqui é como se fosse A e aqui é como se fosse B. Ok? Automaticamente. Beleza. Entendido isso, vou agora só limpar um pouquinho a cena que a gente desenhou aqui. Tá legal? Só para lembrar que A e B estão ali. A gente vai ter que observar que ele falou que a DDP vale quanto? 120 volts. Então, cada um desses resistores tem um potencial A e B igual. Por exemplo, 60 tem A e B igual. O de 20, né, a resistência de 20 ohms, tem A e B igual, porque tem o mesmo terminal conectado. Então, ali basta dizer o quê? Que o AB ele é constante para todos. Tá? Se ele é constante para todos, já é um caminho andado. Vai servir para todos. Agora a gente vai ter que calcular o que é a resistência equivalente. Para quê? Para descobrir a corrente desse circuito total. Tá legal? Resistência equivalente, se é em série, a gente somava, né? Em paralelo, a gente vai fazer o quê? A soma dos inversos. Então a gente vai fazer assim, ó. Vai ficar, vou colocar para a próxima tela, ó. Vai ficar 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? Vamos dar uma olhada quais são os valores, ó, 60, 20 e 30. Então, R equivalente vai ser igual a 1 sobre 60 mais, vamos dar uma olhada, 20 e 30, né? Então, 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Aqui a gente tem que tirar o mínimo, né? O mínimo aqui está muito fácil, mas tem que lembrar que o mínimo você tira como? Você faz assim, 20, 30 e 60. Aí você começa por quanto? Aí agora eu vou colocar aqui, ó, vamos por 2, né? Aí vai ficar 10, 15, nossa, 15 saiu, né? E 30. Aí depois por 2 de novo, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas tudo bem. Aí aqui 15 não dá, repete. Aí aqui 30, 15. Agora por 3, né? Aí vai ficar assim, 5 não dá. Aqui vai ficar 5, porque 15 dividido por 3 dá 5. Aí 5 aqui por 5, 1, 1 e 1. E aí o que você faz? Você pega o resultado ali e multiplica, né? Vai ficar o quê? 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60. Ah, professor, tem que sempre fazer isso? Olha, se você tem dúvida de fazer, esse aqui é o jeito clássico. Mas repare bem, aqui, o maior número que tem entre eles, os outros dois são múltiplos dele, olha. 20 tem multiplicidade, que bonito, hein? Tem multiplicidade com 60, quer dizer, 3 vezes 20 dá 60, e aqui, ó, 30 também, ó, 2 vezes 30, 60. Então são múltiplos de 60. Então maior, que é o 60, já poderia ser o nosso próprio mínimo. Tá legal? Mas isso só funciona se o maior entre eles já for os menores, né, deles forem múltiplos do maior entre eles, ok? Então a gente sabe aqui que vai ficar assim, então, ó. Eu vou ter uma nova fração aqui com 60 embaixo, ok? E aí 1 sobre R equivalente aqui. Vamos lá então. Dando sequência, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar o 60 e dividir por 60. Qual o resultado que vai dar disso aqui? 1, né? Então esse 1 a gente vai multiplicar com o número de cima, ok? Então só lembrando aí para a galera não ficar esquecida aí no caminho. Então ficou 60 dividido por 60, 1. 1 vezes 1, 1. Mais. Aí a mesma coisa agora a gente vai fazer com 20. 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3, mais 60 dividido por 30, 2, 2 vezes 1, 2, pronto. Agora, a gente pode somar os valores que estão aqui em cima, né? Ó. Então vai ficar 1 mais 3, mais 2, vai dar 6. Então vai ficar 1 sobre R equivalente, igual 6 sobre 60. Aqui, olha, eu vou ensinar um macetinho.
Ah, pode multiplicar cruzado, aquela coisa. Eu sei que você sabe que pode, mas vai demorar um pouquinho mais. Sabe o que você faz? Você inverte ambos os lados. Então vai ficar assim, ó, inverter 1 sobre R equivalente, vai ficar R equivalente sobre 1. Então nem precisa escrever 1 embaixo, né? 6 dividido por 60, invertendo, vai ficar 60 sobre 6. 60 dividido por 6, 10, né? Então, 10 ohm é a nossa resistência equivalente. Pô, professor, a gente fez isso tudo para descobrir a resistência equivalente? O que isso significa? Que esse circuito todo a gente pode colocar assim, ó, de A até B, o circuito inteiro tem um efeito em termos de resistência de como se fosse uma resistência no valor de 10 ohm. Olha, professor, então por que não colocou desse jeito de uma vez? Uai, depende do que o cara que construiu o circuito quer. Por exemplo, se ele coloca de uma vez e esse de 10 ohm queima, já foi pro beleléu. Agora, repare bem um detalhe. Aqui, se queimar, por exemplo, só o de 60, o resto do circuito continua funcionando, porque tem como passar corrente elétrica por ele. Então não estraga, tá vendo? Completamente, pelo menos, né? Se você pensar num sistema de várias lâmpadas, se você liga desse jeito, você vai ter uma lâmpada funcionando o tempo todo, né? Agora, pelo menos uma, né? Ou duas, mesmo que a outra queime. Se você liga naquele sistema anterior, se uma desses caras, por exemplo, fosse uma lâmpada, queimasse, todas as outras apagavam, né? Isso é muito comum naquelas lâmpadas de Natal, né? Aquelas lâmpadazinhas de Natal, que uma queima e um monte de outras acabam não funcionando. Não é porque as outras queimaram, é porque aconteceu isso aqui, né? Se elas forem ligadas desse jeito, uma queima e as outras continuam funcionando. Então depende da lâmpada de Natal que você tiver aí, vai corresponder de um jeito ou de outro. Tá legal? Então, beleza, a gente calculou, agora a gente tem que calcular, lembrando, a corrente, né? A corrente que passa ali nesse circuito, ainda que esteja dividida em I1, I2 e I3, a soma dela toda é a que passa no circuito inteiro. É aquela que entra por A e sai por B, não é isso? Então a gente vai calcular essa corrente. Essa corrente vai ficar assim, ó. Vai ficar UAB igual a resistência entre A e B, que é a nossa equivalente daqueles três, vezes o I total, ok? UAB, vamos lá. UAB, 120 volts. Igual resistência equivalente que a gente calculou, 10 vezes o I total. Quanto que vale então? Tá multiplicando, passa, dividindo. Então o I total igual 120 sobre 10. A gente corta o 0 com 0. I total igual a 12 ampere. Então guarda esse cara aí. Isso significa dizer que o I1 aqui vale 12 ampere? Não. Que o I2 vale 12 ampere? Não. Significa dizer que a corrente total desse sistema é que vale 12 ampere, quer dizer, aquela que entra aqui e sai por aqui, ó, ok? Ela vale 12 ampere. Quando ela chega nesse ponto A aqui, ela se divide em parte para cima, parte no meio e parte embaixo. Então é essas partes aí que a gente vai ter que calcular aqui na B. Ele pediu o I1, o I2 e o 3. Quem é constante? A DDP. Então a gente vai usar a DDP constante e as resistências que a gente sabe de cada um delas para poder determinar a nossa corrente, tá legal? Então vou dar uma limpada aqui para poder ficar mais fácil de enxergar as coisas, ó. A gente vai usar o que? A DDP, que é constante, ok? Para esse tipo de associação, e as resistências que tem cada um. Então, por exemplo, olha, esse terminal aqui, certo? Ele tem uma corrente que passa por ele, que a gente vai descobrir. Tem a DDP, que é a AB, e tem a resistência, que é 60. Então a gente vai usar essas propriedades. Vamos lá então, ó. Vai ficar o AB, que é constante, lembra? Igual, aí eu vou colocar assim, ó, R1, porque tá onde tem a corrente 1, vezes a corrente 1, ó. Ok? Então estou usando essa ideia. A corrente 1, né? Tá junto com a resistência 1. Só para poder a gente usar essa analogia. Então, ó, a resistência é 60, a DDP é 120. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. DDP 120, R1 60. Então, I1 é aquela corrente que está passando ali. Está multiplicando, passa dividindo. Então, I1 igual a 120 sobre 60. E aí, 12 dividido por 6 dá 2. Então, I1 igual a 2 ampere. Beleza, guarda esse cara aqui.
vamos agora, aqui, né, na verdade, só rapidamente, que é a letra A, né, a gente está começando aqui na letra B. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o do R2, que está onde passa a corrente 2. Então, ó, o AB igual R2 vezes I2, ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no desenho, ó. R2 pra gente, que é onde passa a corrente 2, é de 20 ohms. Então vamos lá. Então vai ficar 120, que é a DDP constante, 20 ohm e 2. Quem está multiplicando passa dividindo. Então I2 igual 120 sobre 20. Corta 0 com 0. Vou subir aqui, né? I2 igual 12 dividido por 2, 6. Então 6 amperes. Beleza. Olha só. Se eu lembrar um conceito aqui, olha, o I total, quer dizer, aquele I que entra em A e sai por B, ele tem que ser a soma das três correntes. Então subdividindo, ó, I1 mais I2 mais I3. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a corrente que entra por aqui vai subdividir em partes, passando por cada parte dessa aqui, e vai voltar tudo a somar aqui, não é isso? Então, essa corrente aqui é a mesma que entrou aqui, certo? Se eu já descobri essa aqui fica fácil até sem cálculo. Por quê? Porque a gente já calculou esse I total. A gente calculou esse I total aqui, ó. Então, por exemplo, se aqui foi 2, aqui foi 6, já foram 8 amperes de corrente. Para 12 falta quanto? De 8 para 12 faltam 4 amperes. Então, a gente já sabe que é 4 amperes esse I3. Tá legal? Mas a gente vai calcular assim mesmo. Então, o AB igual a IR3, corrente 3. Ah, detalhe, por que a gente sabe que é 4 amperes? Porque olha só, o total não tem que ser 12? Então vamos lá, ó. Se esse total tem que ser 12, 1 a gente já calculou que dá 2 e o 2 que dá 6. Então, 1, 2, o I2, 6. Quanto que falta aqui para ser esse cara aqui 12? Faltam 8. Oh, desculpa, 8, 4. Faltam 4, né? Então, 4 amperes, não é isso? Que aí seria 12 no total, correspondendo àquele I total que a gente já conversou. Legal? Então, ó, o AB... Ah, desculpa, peraí, a gente já tem, né? Na verdade, é 120. Deixa eu anotar aqui. 120. Aí vamos dar uma olhada na resistência. 30. Então, igual a 30 vezes I3. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, I3 igual a 120 sobre 30. Corta 0 com 0. 12 dividido por 3. 4. 4 amperes. Como já previsto pela gente. Então, ele obedece a esse total aqui, que tem que ser quanto? 12 amperes, já a gente já sabe o total. Show? Beleza. Essa é uma das coisas que eu gostaria de mostrar. Outra é o seguinte, se a resistência for maior, a corrente que passa naquele fio é menor. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 60, vou colocar outra cor aqui, 60 ohms, não é isso? Tá a corrente ali, se a resistência aqui é maior do que a das outras duas, então essa teria que ser, já que a resistência é maior, a corrente teria que ser menor. Vamos ver? Olha, a corrente que passa ali foi de quanto? Foi de 2. Nas outras, ó, 6 e depois 4. Repare que em 6 a resistência era 20 e em 4 amperes, né, a resistência era 30. Então aumentou, diminuiu a corrente. Tá legal? Beleza. Na sequência, a gente tem uma última aí só para a gente poder fechar o nosso raciocínio. Bacana. Ele fala assim, considere duas situações. Na situação A, a lâmpada é conectada a uma bateria e fornece uma DDP constante. Então a DDP não muda independentemente, né? E na situação B, as duas lâmpadas iguais são conectadas em série a essa mesma bateria. Então a DDP total não mudou. Comparando-as à situação, na situação B,
não, desculpa, comparando as duas situações, na situação B, quer dizer, esse desenho aqui que a gente tem, né? Situação B, a bateria provê. Repare bem, se a gente tem uma DDP total igual, se eu aumento a resistência, já que em série aumentam-se as resistências, eu diminuo a corrente que passa nele. Se eu tenho menos intensidade de corrente, a corrente será menor, né? Se será menor a corrente, intensidade de corrente no circuito é menor, letra C, ok? Aqui a gente vamos fazer o seguinte, essa aqui vai ficar um pouquinho longa, fica para a próxima aula, ok? Então, desde já agradeço, já peço para que vocês possam curtir, compartilhar e se inscrever e deixa um comentáriozinho aí, tá massa? Um abração, tudo de bom, vamos que vamos.